Você encontrou? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ao olhar para esse texto, talvez você já tenha visto na internet ou numa livraria o título de um livro, Um Coração de Maria no Mundo de Marta. Este é um assunto que sempre fala aos nossos corações, porque este texto fala de uma mulher, na verdade duas, mas uma que especificamente vivia uma vida atarefada, sem tempo para muitas coisas. Você já se viu assim? Com tanta coisa para fazer, que não dá tempo de você fazer tudo o que tem que fazer? Você já se viu assim? Com tantas tarefas, com tantos compromissos, que você às vezes não consegue dar atenção e brincar de bola com seu filho, que às vezes você não consegue orar, porque não tem tempo para isso, está cansado demais, não tem tempo para leitura bíblica contemplativa, de se alimentar da palavra, porque as suas tarefas em casa, no trabalho, no lazer, com os amigos, com a família, com a igreja, nas atividades da igreja, ocupam tanto espaço que a sua vida piedosa é exprimida em poucos minutos e sem qualidade, e às vezes até num culto de domingo, que se passar de 1h20 foi penoso e demorado. Ao ler este texto e meditar sobre ele, nós podemos fazer a pergunta: como eu posso então preservar a minha comunhão com Deus em uma vida atarefada? Como eu consigo preservar, manter a minha devoção e comunhão com Deus numa vida cheia de compromissos? A resposta dessa pergunta está para a ação de Jesus para com essas duas mulheres. A maneira como Jesus agiu com Marta e a maneira com que Jesus agiu com Maria. Eu separei 6 pontos. E os primeiros 3 se referem à postura de Maria, uma mulher atarefada. Em primeiro lugar, pessoa de Marta, que nunca falte água na sua casa, Diácono Charles. Olhando para Marta, nós vemos uma pessoa de vida atarefada. Observe o versículo 38. O versículo 38 diz: indo eles de caminho, Jesus e seus discípulos, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. A tarefa de hospedar, irmãos, não é uma tarefa fácil. Requer muitas preocupações. Se você for receber pessoas na sua casa, hóspedes, você vai cuidar do quarto, cuidar da casa para que antes ela esteja pronta para receber. Provavelmente você não serve o café da manhã naquela xícara que está trincada. Você tira a louça especial, os pratos melhores, não é isso?
Você prepara a mesa de uma maneira que, geralmente, no comum, no ordinário da casa, você é mais simples, mas quando nós hospedamos, nós queremos oferecer o melhor. Nós acordamos mais cedo do que os nossos hóspedes para preparar o café, né? Para dar atenção. E tudo que nós queremos ao hospedar alguém é que essa pessoa se sinta muito à vontade e confortável. Principalmente quando é alguém que nós queremos que esteja conosco. E este era o caso. Marta e Maria eram duas irmãs que amavam a Jesus. O seu irmão Lázaro amava e era amigo pessoal de Cristo. No Evangelho de João, você vai encontrar o relato do capítulo 11, versículo 5, que esse amor também era correspondido. O texto diz que Jesus amava Marta e Maria. Hospedar pode gerar tarefas. E em coisas muito boas, como receber Jesus em sua casa, e Jesus queria estar lá, fez com que Maria, no ato de recepcionar Jesus e os discípulos, se comprometesse com tantas tarefas, algumas delas muito necessárias na sua casa, para que esse serviço pudesse ser prestado. Não é a única vez que Jesus irá para a casa de Marta e Maria. No Evangelho de João, capítulo 12, há um relato da preparação da Páscoa de Cristo. Jesus está no versículo 1 e 2 do capítulo 12 de João, na casa de Marta, Maria, e está sendo servido por eles. E Jesus está com Lázaro, que já foi ressuscitado. Jesus será preparado ali para a oferta do sacrifício, para ser o Cordeiro Pascual. Mas essa tarefa, que é nobre, se transformou no pesadelo de Marta. O problema não está na tarefa. O problema não estava em hospedar Jesus ou no serviço que Marta iria oferecer a Cristo e os discípulos. O problema está que Marta deu prioridade para as tarefas e não para Jesus. Marta priorizou a tarefa de hospedar e não o hóspede. E esse é um erro muito comum. Nós cometemos esse erro, inclusive diante das nossas funções. Por exemplo, é muito possível que um pai se ocupe com as tarefas do trabalho para o sustento e em nome da sua família e não se ocupe com a sua família. É muito possível que uma mãe, uma mulher, dona de casa, se ocupe com as tarefas da casa para que a sua casa esteja em ordem para o seu marido e seus filhos, mas não se ocupe em atenção e prioridade para com os filhos. Marta priorizou as tarefas e não os hóspedes, e não a Jesus. O versículo 40, na parte B, retrata muito bem isso. Ele diz: Marta estava com muitos serviços. Provavelmente alguma coisa no forno, provavelmente toalhas, almofadas, limpezas, provavelmente coalhada, a preparação do azeite, separar das barricas e tonéis de vinho para jarras e taças que seriam postas sobre a mesa. Marta estava preocupada com o serviço, mas não com Jesus. Ao tentar servir, ela serviu as tarefas e não a Cristo. E isso é muito comum. Na nossa vida cristã, é possível você tentar servir a Cristo, servindo a tarefas religiosas. É possível você achar que está servindo da melhor maneira e com muito zelo e com muito afinco e dedicação, mas está servindo a uma vida ativista e não ao mestre. Por isso, a vida de Marta
ela traz uma lição valiosa sobre servir a Cristo. Cristo é a prioridade e não as tarefas que nós impomos, que a religião impõe, ou até mesmo que o ativismo que nós criamos impõe. A vida de Marta também não ensina que as tarefas do serviço cristão são desnecessárias. Porque tem gente que acaba dando banho na criança, joga a criança e guarda a água. Marta tinha um problema, uma vida atarefada, prioridade nas tarefas e não a Jesus. Mas o texto também não está ensinando que servir a Cristo com tarefas não seja necessário. Mas que tentar servir o mestre sobrecarregado e priorizando um ativismo, isso é uma armadilha espiritual. Vamos lembrar do exemplo da parábola de Jesus no capítulo 10, do samaritano e do sacerdote e do levita, que passaram por um homem ferido e não pararam. Eles tinham obrigações religiosas, eles tinham tarefas religiosas, eles tinham status religiosos, eles tinham serviços espirituais, mas não serviram o homem caído à beira da estrada. Quem serviu? O samaritano. Aquele que não servia para o povo judeu, serviu para cuidar do próximo. Uma vida atarefada não é servir a Cristo. Priorizar as tarefas não é servir a Cristo. Segundo lugar, ainda olhando para Marta. Marta é uma mulher de alma agitada. Olha, o versículo 40, na parte A, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Muitos serviços. A descrição do verso 40 usa a palavra agitava-se. É a mesma expressão do Evangelho de Marcos, quando fala do demônio que possuía o menino, depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, agitava-o e jogava no chão. Aponta para uma abordagem feita pelo Mestre. Maria, você está agitada demais. Marta, você está agitada demais. Você está se debatendo, Marta, de um lado para o outro. O problema de pessoas agitadas na alma é que elas se debatem como alguém que está se afogando. Se debate ao ponto de ser um risco para as pessoas que vão tentar salvá-la. Jesus diz no versículo 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma alma agitada traz inquietação. Faz com que a pessoa fique de um lado para o outro, estressado, se debatendo, confuso, desesperado. Uma vez eu visitei um zoológico e tinha uma onça pintada e eu estava com muita vontade de ver a onça pintada. A grande expectativa do zoológico é ver o felino brasileiro mais bonito, que é a onça pintada. E eu cheguei na jaula e aquela onça pintada estava agitada. O comportamento dela não era normal. Ela estava estressada. E ela andava de um lado para o outro na jaula, de um lado para o outro na jaula, o tempo inteiro. Nós ficamos ali quase 50 minutos. E ela não mudou o comportamento. Andando de um lado para o outro da jaula, na mesma frequência, na mesma velocidade, de um lado ao outro, de um lado ao outro. Então chegou um tratador e eu perguntei para ele por que a onça estava daquele jeito. E aí ele me respondeu, olha, esse comportamento dela não é normal.
trocaram ela de jaula, tiraram ela de espaço, o espaço diminuiu. Ela estava com outro animal, esse animal morreu. Ela foi trazida para cá e ela está estressada. A pessoa quando está estressada é como uma onça perigosa, que anda se debatendo de um lado para o outro, perdido nos seus problemas, nas suas desilusões, em problemas que ela não pode resolver. Jesus diz, você se preocupa com muitas coisas, Marta. E este é o ensinamento de Jesus para com a nossa alma agitada. Quando ele ensina no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Os ímpios é que vivem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Jesus nos convida a confiar no Senhor, a não se preocupar demais com muitas coisas. Marta estava agitada, estava inquieta, porque se preocupava demais, com coisas demais, com tarefas demais. E às vezes a nossa mente é assim, o nosso coração é assim. A gente acorda ou vem para a igreja preocupado com o problema que temos que resolver. Nós já começamos a nossa oração ansiosos e agitados com as coisas que precisam ser resolvidas, feitas. O pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja de Belo Horizonte, certa vez comentando esse texto, disse: supere a agitação da sua alma. Uma alma agitada, em primeiro lugar, é uma alma inquieta. E em segundo lugar, é uma alma preocupada. E quando a preocupação é demasiada sobre tarefas, afazeres, esta preocupação pode se tornar num movimento pecaminoso, nos levando de um lado para o outro, como Marta, e não tendo tempo para o Mestre Jesus. Fatores que podem agitar a sua alma, fatores que podem inquietar o seu coração. Primeiro, pessoas. Lidar com pessoas é muito difícil. Lidar com pessoas pode ser extremamente desgastante. No trabalho, em casa, com os vizinhos, no trânsito, na igreja. O segundo fator que pode deixar a sua alma inquieta são circunstâncias. Porque as circunstâncias sempre são variáveis. Elas mudam. De repente, um calor e um sol maravilhoso. Então vem uma chuva torrencial, molha tudo, esfria tudo. As circunstâncias podem mudar e podem trazer grandes transtornos. Quem aqui já não estava tudo bem, tudo dando certo, e de repente toca um telefone, é um acidente que aconteceu. É o seu pai que teve um infarto. É o seu sobrinho que está envolvido com drogas. Circunstâncias mudam e podem trazer grandes inquietações para a nossa alma. Você está feliz com o seu trabalho, chega lá, há um corte, você é mandado embora. Marta estava agitada e inquieta porque se preocupava com muitas coisas. Havia tantas preocupações, tantas coisas. Um outro fator que pode trazer agitação e inquietude para a alma são escolhas, decisões. Tomar decisão é algo que a gente faz todo dia. Estudiosos dizem que a gente faz isso muitas vezes ao dia. Mas existem decisões e escolhas que são cruciais. Terminar um namoro. Mudar a área de profissão. Existem escolhas que podem ser difíceis e transformar o nosso coração num coração agitado, tempestuoso. Decidir sobre sua vida financeira,
sobre mudar de cidade, mudar de profissão, o curso que eu vou escolher na faculdade. Marta era uma mulher de alma agitada. E nós somos muito parecidos com Marta. Porque vivemos atarefados e vivemos com um coração inquieto. E isso nos atrapalha a servir a Deus. Uma terceira característica de Marta é que pessoas como Marta se sentem injustiçadas. Marta tinha um sentimento de injustiça. Observe o versículo 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não está vendo? Não te importas? Vai deixar isso continuar acontecendo? Eu estraguei a leitura, né? Só para chamar a sua atenção, porque foi isso que Marta fez. Marta se aproxima diante do Senhor e Mestre, de quem ela estava recebendo na sua casa, o seu Salvador, o seu Senhor. E o que ela faz? Diante dele, ela se sente injustiçada. A primeira pessoa que Marta julgou não foi Maria. Não foi Maria. Não foi a sua irmã. Ela estava pistola com a irmã. Mas a primeira pessoa que ela condenou e julgou foi o Mestre. O Senhor não está vendo isso? Não te importas com essa injustiça? O Senhor não vai deixar ela desse jeito aí. A repreensão que Marta dá é a Jesus. Pessoas que se sentem injustiçadas são pessoas que exercem juízo contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. Colocam a carga de todo o peso no Senhor e não nas suas atitudes pecaminosas. Conheço pessoas que se relacionam com Deus assim. Elas fazem as suas escolhas mundanas, depois sofrem por causa dessas escolhas mundanas e colocam a culpa no Senhor por causa do seu sofrimento. O homem procura uma esposa e procura no mundo. Não consegue ver valores, princípios. E depois, quando tudo dá errado, culpa o Senhor. Pessoas que tomam decisões financeiras, sentimentais e espirituais, mundanamente, mas depois julgam o Senhor por não estar cuidando, ou estarem frustrados com o peso de uma vida atarefada e agitada. Marta é assim. Marta diz: não é justo. E quando ela diz não é justo, ela não diz para Maria, sua irmã, ela diz isso para o seu Senhor Jesus. Este é o sentimento dela ao ver sua irmã desfrutando da companhia do hóspede Jesus. Enquanto ela está agitada e sobrecarregada com as tarefas da hospedagem sozinha. Geralmente, nós nos sentimos assim, injustiçados, quando olhamos para o outro e vemos o outro desfrutando de uma comunhão com Deus, de uma tarefa com Deus, mais leve, agradável e abençoadora. Quando o nosso serviço cristão está comprometido com ativismo religioso e não com paixão a Cristo. Quando as nossas tarefas religiosas são um peso e um fardo, e nós fazemos isso constrangidos e obrigados, e não por amor a Cristo. Então, nós não apenas julgamos o outro, nós julgamos o nosso Senhor, que permite essas coisas. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O sentimento de Marta e os sentimentos dela estão tão aflorados pelo sentimento de injustiça que ela tenta apoio com Jesus para desvirtuar a sua irmã.
Ela não quer desfrutar da presença de Jesus. Ela quer privar Maria de experimentar da presença de Jesus. Ela não quer ouvir os ensinamentos de Jesus, ela quer as tarefas. Ela então quer privar a sua irmã Maria de receber o ensinamento de Jesus. Percebe? Pessoas injustiçadas são um empecilho espiritual na vida de outras pessoas. Pessoas que se sentem injustiçadas por causa do seu coração atarefado. Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Como ter um coração em comunhão com Deus em uma vida atarefada? É preciso olhar para Jesus. Não olhar para Maria. É preciso olhar para Jesus. Olha o que Jesus vai responder para Marta. E agora nós vamos fazer uma avaliação olhando o comportamento de Maria e o que Jesus faz. Em primeiro lugar, Maria busca aquilo que é necessário. E o que é necessário? Estar com Jesus, ouvir Jesus. Observe o versículo 39, se não é isso que Maria está fazendo. Jesus está na sua casa e Jesus está ensinando na casa dela. O que ela faz? Para aprender com ele. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A expressão quedava-se aos pés do Senhor, estava sentada aos pés. E este é um modelo oriental de ensino. No modelo oriental de ensino, o mestre se assentava num ponto mais elevado, e os seus alunos, os seus discípulos, se assentavam aos seus pés. Esta era uma expressão didática de ensino. Era assim que discípulos aprendiam com seus mestres. Maria estava no lugar certo, buscando aquilo que era necessário, assentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. O ensinamento de Jesus é a oportunidade certa. Maria queria aprender com o mestre. A pergunta que eu faço é: se queremos ter comunhão com Deus, com um mundo agitado e atarefado, ou queremos ter comunhão com Deus, buscando o que é necessário? Sentar aos pés do mestre é um grande privilégio, e é um privilégio necessário, que Jesus dispõe para os seus discípulos. Deuteronômio 8, versículo 3, Deus diz para o povo de Israel: Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Marta representa a comida que perece, o pão que estraga, tarefas, preocupações, sentimentos de injustiça, supervalorização dos seus atos e das suas atitudes para servir a Cristo. Maria representa aquele que recebe o alimento da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor que sai da sua boca. Busque o que é necessário. Há uma diferença do urgente para o necessário. Maria sabia que ouvir o mestre, aprender com o mestre, estar aos pés do mestre, era necessário. Marta estava cheia de urgências, cheia de preocupações, agitada demais para se sentar no lugar que deveria. Segunda característica,
uma escolha perfeita. O versículo 42, Jesus responde Marta. Quando Marta exerce juízo e condena o próprio Senhor, Jesus responde. E Jesus diz, entretanto, Marta, você está aí agitada de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas. Versículo 42, Jesus diz, pouco é necessário. Na verdade, Marta, uma coisa só é necessária. E a sua irmã escolheu a boa parte. Escolha perfeita é estar aos pés de Cristo. É aprender com Ele. Priorize aquilo que é perfeito. Cristo. O caráter dele. A presença dele. Priorize. Priorize a santidade dele. Priorize os seus mandamentos e os seus ensinamentos que estão no Evangelho. Não viva, não tente viver uma vida de serviço cristão sem conhecer o Evangelho que é Jesus. Priorize o perfeito. Sua irmã escolheu a boa parte, Marta. Sua irmã escolheu a melhor parte. Comunhão com Cristo. Escolha de Maria aponta para uma vida de contemplação, irmãos. Eu gosto de explicar o que é contemplação. Contemplação é uma admiração absorta, completa, demorada, da vista e do espírito. Admirar é alguém que está apaixonado e vê a sua amada passando. Eu já estive assim. Estava apaixonado pela minha esposa, Vandréia. E via ela passando, indo do trabalho para casa. Havia tempo para parar e observar. Ver, admirar. A contemplação não é apenas ver alguém. Não é apenas saber sobre alguém. É aproveitar sobre isso. É descobrir. É admirar. Na contemplação, o objeto a ser contemplado atribui a mim. Maria estava num momento de contemplação. E esta é a parte perfeita. Contemplação do seu Senhor. Salmo 27. Davi faz uma oração no versículo 4. Eu peço uma coisa. Uma coisa eu peço. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu templo. Contemplar a beleza. Quando nós falamos de beleza, nós estamos falando de atributo de Deus. E é o atributo de Deus sobre a sua beleza é a santidade. Mas quem está agitado demais não consegue ver a beleza do Senhor. Quem está atarefado demais não consegue parar para contemplar. O desejo de Davi no Salmo 27 é: eu buscarei contemplar, meditar, ver a beleza do meu Deus. Irmão, irmã, na vida com Deus nós precisamos de posicionamentos diários. Quanto às escolhas que fazemos, afazeres versus contemplação. Resolver do nosso jeito, né? Tarefas ou oração? Entretenimento ou devocional? Vida devocional, exercício devocional. Escolha contemplar o perfeito que é Jesus. Terceiro lugar, Jesus nos ensina ao olhar para a resposta que Jesus dá para Marta e olhando para a atitude de Maria. Jesus nos ensina
que há um direito garantido para os discípulos de Cristo. Há um direito que ele dá aos discípulos. Versículo 42, Jesus diz para Marta: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não foi educado com Marta. Quando Marta chegou para Jesus e disse: o senhor não está vendo? O senhor não acha isso justo? Manda ela vir me ajudar. Jesus não disse para Marta assim: desculpa, Marta, eu não queria incomodar. Desculpa que está atrapalhando. Oxa, porque vamos colocar em papéis práticos. Se você vai ser hospedado na casa de alguém, você não quer dar trabalho, não é isso? Se o teu anfitrião, onde você está, reclama com você, você vai ficar pelo menos constrangido, não vai? Não é isso? Você vai falar: desculpa, eu não queria atrapalhar. Poxa, eu vou parar então para Maria aí te ajudar. Não é isso que Jesus faz. Porque Jesus na nossa vida não é apenas um hóspede. Jesus na nossa vida é Senhor. Desfrutar de comunhão com Ele e de amizade com Ele não é banalidade. Ele não nos chama de servos, nos chama de amigos, como diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Porque Ele compartilha conosco tudo que o Pai dá a Ele. Mas Ele ainda é Senhor e Mestre, mesmo nos chamando de amigos. Jesus dá um direito a Maria. Qual é o direito? Jesus olha para Marta e fala: ela escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela. Meu irmão e minha irmã, ao servir a Cristo, a estar em comunhão com Cristo, Ele nos dá garantias da sua presença e da sua ação sobre a nossa vida. Ele não é apenas um hóspede, Ele é o Senhor. Nós não determinamos a Ele com o nosso sentimento de injustiça. Ele é quem determina sobre nós. E Ele faz isso para com Maria, sua irmã, a irmã. E diz: eu não vou tirar isso dela. Confie em um relacionamento com Jesus, naquilo que Ele já garantiu na cruz. Porque tudo que Ele garantiu, Ele nos oferece gratuitamente para desfrutarmos de uma comunhão perfeita com Ele. No mundo espiritual, isso é muito sério em todos os evangelhos. Quando no capítulo 10, verso 28 a 30, Jesus se apresenta como o bom pastor, Ele fala da segurança que Ele pode dar às suas ovelhas. E Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Em Cristo temos segurança daquilo que Ele nos garante. E Ele nos garante comunhão com Ele, ensino, orientação, sustento, vida eterna, perdão dos pecados, nova vida, filiação e herança com o Pai, serviço, mas um serviço onde Ele é o Senhor e não as tarefas. Nós precisamos de um coração de Maria no nosso mundo de Marta. Mas não podemos fazer isso sem priorizar Jesus. Eu gostaria que tivéssemos um momento de oração silenciosa. E nesse período, nós revêssemos juntos a nossa prioridade de comunhão com Deus. Está em executar tarefas ou em desfrutar da presença
da orientação, do ensino e da autoridade de Cristo. Ou nesta vida cristã, nos sentimos injustiçados, não apenas pelos outros, mas pelo próprio Senhor. Precisamos priorizar a Cristo. Ele não é apenas um hóspede, Ele é o Senhor. Por isso o convite de Apocalipse 3:20, a igreja, onde Jesus está do lado de fora, eis que estou à porta e bato, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ele é o Senhor. Ele ordena, Ele garante, Ele tem comunhão para oferecer ao seu povo. E esta comunhão, Ele determina quais são as verdadeiras tarefas. Oremos. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.